Bem-vindos ao Pergunte ao Assessor. Meu nome é Fábio Livreri, estou aqui com o Daniel. Fala, Fábio. Beleza, Dani. Beleza. E hoje eu fiz algo um pouco diferente. Uma pessoa mandou uma pergunta para mim e eu resolvi selecionar outras duas sobre o mesmo assunto para a gente deixar um vídeo com o mesmo assunto, né? Falando de fundos de investimento. Então vamos lá. Bom, pergunta de João. Quais os benefícios de se investir num fundo de investimento? Bom, vamos lá. Eu acho que, diferentemente de que o senso comum possa nos levar a pensar, quando você investe através de fundos de investimentos, você está acessando equipes altamente capacitadas, né, de profissionais ali experientes de mercado. Então você está acessando as melhores ideias dessas equipes de investimentos, melhores ideias de investimentos. Então, a pergunta que sempre tem que ser feita é o que é melhor? Eu ir a mercado diretamente, eu tenho o devido preparo para ir a mercado, fazer esses investimentos, ou é melhor eu delegar isso para uma equipe de gestão? Então, acho que esse talvez seja o principal benefício. É você acessar profissionais de primeira linha do mercado, que estão diariamente acompanhando ali todas as classes de ativos, o ambiente macroeconômico. No caso de algumas casas de ações, elas olham ali especificamente o dia a dia das empresas, os resultados, enfim. E enquanto a pessoa física está ali no dia a dia dela, ocupada em gerar renda no seu trabalho, no seu dia a dia, esses profissionais vão estar fazendo o trabalho de investir por elas. Então, eu acho que esse é o melhor benefício, é o maior benefício de se investir através de fundos de investimentos. Eu concordo. Acho que é isso mesmo. E também o tempo, né? Acho que tempo tira um pouco de tempo da pessoa, né? Dá mais tempo para a pessoa, na verdade. Com certeza. Bom, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta eu mesmo criei para perguntar para você. Acho que é interessante, né, a gente fazer um vídeo somente com esse assunto. Como que funciona a parte tributária dentro dos fundos de investimento? Esse é um bom ponto, tá? Os fundos de investimento, de forma geral, eles são tributados ali de acordo com a tabela decrescente ali do imposto de renda, que é a tabela tradicional dos investimentos, né? Tá. Começa em 22,5%, né? E termina ali em 15%, então a menor tributação é 15%. Existem alguns fundos que são isentos de imposto de renda. Os fundos falando especificamente dos fundos de debêntures incentivadas, eles são isentos de imposto de renda. Além disso, os fundos de renda fixa e os fundos multimercado, eles possuem um evento de antecipação tributária, que são os come-cotas, que acontecem no último dia de maio e último dia de novembro. Então, nesses 2 dias do ano, tudo que foi gerado de rentabilidade no período, 15% é extraído come cotas, né? São subtraídas cotas do investidor. E esse evento de antecipação tributária, como o próprio nome diz, ele é um evento de antecipação. Então, quando você faz o resgate, é confrontado o que você já pagou versus o que você tem a pagar. Tá. E é feito ali o ajuste ali tributário referente a esse movimento. E também tem a questão dos fundos de ações. Os fundos de ações não têm come-cotas, ele tem uma alíquota única ali de 15%. Então, sempre que você fizer o resgate do fundo de ações, independentemente se for antes de 6 meses ou depois de 2 anos, você sempre vai pagar 15% de imposto de renda. Que é a mesma tributação do mercado acionário normal, né? Exatamente. Mas uma pergunta é se o come-cotas, ele acaba causando uma bitributação ou não? Não, na verdade não. Na verdade, no longo prazo, ele acaba sendo ali um mecanismo ali de antecipação tributária. Ele, infelizmente, todos estão sujeitos a isso. Ele acaba sendo ruim para o investidor, mas eu acho que quem investe através de fundos, enfim, você vai procurar boas gestoras que no longo prazo eles vão ali superar o índice de referência deles. Pode ser o CDI, pode ser o Ibovespa, pode ser o IPCA mais 6. Então, por mais que seja um mecanismo ruim, né, de antecipação tributária, né, porque você está sempre ali tirando a potência ali do juros sobre juros, comendo ali as cotas, mas você vai estar acessando boas casas e sempre pensando em investimento em longo prazo. Quando a gente fala em multimercados, fundos de ações, enfim, então sempre pensando em janelas mais longas. Também é bom
falar que só paga imposto quem ganha dinheiro. Exato. Né? É algo bom de se pagar, porque se você está pagando imposto, sinal que renda está sendo gerada para o seu investimento. Exatamente. Bom, vamos para a última pergunta. Você já acabou falando, mas quais são os tipos de fundos de investimento? Não, assim, existem várias classificações aí de fundos, tá? A gente pode falar dos fundos abertos, né? Que existem 4 classificações, basicamente, que são os fundos cambiais, né? Porque, como o próprio nome disse, vai ter exposição à variação cambial, basicamente ali dólar, real, né? Enfim, então é um fundo que ele é um fundo passivo que ele fica comprado em dólar. Enquanto o dólar estiver se apreciando em relação ao real, é bom para um fundo cambial. Você vai ter os fundos multimercados, que podem operar ali várias classes de ativos, como juros, moeda, ações, enfim. Então ele tem uma caixa de ferramentas mais diversificada ali em termos de estratégia. Você vai ter os fundos de renda fixa, que são as rendas fixas, nada mais são que títulos de dívida, né? Enfim, então você vai ter depois subclassificações dentro dos fundos de renda fixa, dentro dos fundos multimercados, como eu mencionei anteriormente, e você vai ter também os fundos de ações, né? Os fundos de ações, como o próprio nome diz, ele tem como regra principal ter pelo menos 2/3 da carteira, ou seja, aproximadamente 67% da carteira sempre comprado em ações, né? Dependendo do tipo de estratégia, ele pode fazer ali comprado contra vendido, ele pode usar algumas proteções vendidas ali na carteira, ou pode ser um fundo somente comprado. Então, basicamente, esses são os tipos de fundos existentes no mercado. Depois a gente num outro vídeo a gente poderia falar de fundos fechados com fundo aberto, enfim, fundos imobiliários também, que são outros tipos de fundos, mas acho que para fundos abertos aí essa explicação acho que ela é suficiente. Não, ótimo. Então, viu, gente, para quem quiser deixar uma pergunta para a gente responder aqui em vídeo, tá? Ou nos comentários aqui do vídeo do YouTube, ou lá no nosso Instagram, tá? Valeu, Dani. Obrigado, Obrigadão. Fabio. Até mais, gente.